Lanchou, fez xixi, lavou a mão, porque é importante. Não vai esquecer de lavar a mão, por Cristo Jesus. Não vem para esse computador, não vem pro meu lado para fazer as coisas do meu livro ali. Eu sei que o livro é seu, mas o livro quem corrige sou eu. Aí depois lá vou eu encostar em toda aquela peleca e toda aquela coisa cheia de bactéria. Seja caprichoso, seja zeloso, vai lá lavar a mão, dá pausa no vídeo. Sei que você não lavou, volta lá, lava essa mão. Bem lavadinha, como a Prof. Carol ensinou. Parabéns pra você, dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pronto, lavou a mão, tá? Prof. doida, né? Tá tentando mandar em você até você estando na sua casa. Não liga não. Não briga comigo também não, tá bom? Vem comigo, vamos finalizar essa aula com ciências. E agora que você já está alimentado, eu posso falar em cadeia alimentar. Porque se eu falasse em cadeia alimentar, antes você ia ficar com muita fome. Eu confesso que eu já estou um pouquinho com fome, tá? Então, nós estávamos falando sobre ecossistema. Lembra que a gente falou sobre ecossistema? Que nós temos o que compõe o ecossistema são seres. Dentre esses seres, nós temos os seres bióticos e os seres abióticos, certo? Dentre os seres bióticos, nós temos aqueles que produzem o próprio alimento, aqueles que consomem o que os outros produziram, que são chamados os consumidores, e temos os decompositores, que são as larvinhas, né? Dentre os componentes bióticos. Dentre os componentes abióticos, nós temos aqueles que não possuem vida, certo? E que você já aprendeu ali quais são eles, porque nós falamos sobre isso na aula passada, tá? Então, todos os componentes abióticos são aqueles que não possuem a vida, são os lagos, as rochas, o solo, as nuvens, o sol, as montanhas, né? Eles não possuem vida, eles não cumprem o ciclo. Nascer, crescer, multiplicar-se, envelhecer e morrer. Não cumpre esse ciclo, tá bom? Então, o que não cumpre esse ciclo é abiótico. Show! Fechada essa janela, vamos para então a cadeia alimentar desses seres bióticos aí, tá bom? Beleza, página 140, abre teu livro lá comigo, por favor. A página 140 tem o título, então, cadeia alimentar. Lê comigo, vamos lá. 3, 2, 1. Cadeia alimentar. Muito bem. Você já conhece esse assunto, já é conhecido seu. Eu sei que você estudou isso ano passado, mas a gente vai revisar e vai acrescentar algumas coisinhas, tá? Em um ecossistema, os seres vivos se relacionam entre si com os elementos não vivos. Então, esses elementos que formam o ecossistema, eles se relacionam, tá? Então, seres bióticos se relacionam com seres abióticos. É um ecossistema, é uma coisa só, tá? Tem ali as divisões, mas todos eles compõem o ecossistema, tá bom? Nenhum ser vivo é capaz de viver isolado, pois sua sobrevivência depende de outros componentes ambientais, tá bom? As relações entre produtores e consumidores e decompositores estabelecem, então, uma chamada cadeia alimentar, tá bom? Então, o que nós temos ali? Dos seres bióticos, tá? Que são os produtores, que são as plantas, os consumidores, que são os herbívoros e os carnívoros, e os decompositores, que são os micro-organismos, tá? Um trabalha juntamente com o outro, tá? A seu favor, lógico, mas como que eu poderia dizer? É como se fosse uma equipe, tá? Especialmente no reino, no ecossistema, a gente pode dizer que se não fosse o homem, esse sistema trabalharia muito bem, tá? Se não fosse o homem acaba destruindo um pouquinho o ecossistema, desequilibrando as coisas com as suas matanças, com as suas destruições, mas os animais geralmente são muito cooperadores entre si. Por exemplo, um leão jamais vai fazer uma caça maior do que o que ele precisa para alimentar o bando dele. Na verdade, quem caça é a leoa, tá? Toca aí, leoas. Pá! Verdade. O leão fica lá cuidando, só de olho para ninguém chegar, e as leoas é que vão para caçar, tá bom? E elas caçam em bando, elas caçam juntas, elas são amigas, né? Uma geralmente fica lá cuidando dos filhotes, se tem filhote, e as outras, ó, partem para a caçada. Aí elas trazem a comida, vão lá, levam pro leãozão, bonitão, dão a comida pros filhos, mas eles nunca caçam a mais do que aquilo que eles precisam, tá? Então há um equilíbrio.
tá bom? Agora o homem dá uma fugida bem boa nessa parte, né? Parêntese fechado desse conteúdo apenas para nossa conscientização, tá? Página 141 a gente vai ver, então, como que isso funciona na prática. Observe o exemplo a seguir. Você tem ali um produtor, que é uma planta, tá? A planta, ela lembra por que ela é produtora? Por que ela é chamada de produtora? Porque ela se produz, tudo que ela precisa, ela tira da terra, do ar e do sol. Ela faz a fotossíntese e ela cresce e ela reproduz, né? Tem plantas que reproduzem, depois, anos depois, ela envelhece e ela acaba morrendo, mas ela já reproduziu bastante, tá? Então, o primeiro que a gente tem ali é o produtor. É um exemplo de elemento biótico que é produtor, tá? O segundo é o consumidor. Quem é o consumidor? A lagarta. Olha lá, a lagarta, ela tá fazendo o quê? Ela tá comendo a folha. Quem produziu? A própria planta. E a lagarta foi lá, tá comendo. O terceiro é um consumidor. Sapeca. Ele viu a lagarta, foi lá e comeu a lagarta. E o terceiro é um decompositor. O que aconteceu ali? Ela comeu a lagarta não fez muito bem para ela, deu uma indigestão e o pássaro morreu. O que aconteceu? Entra em ação os decompositores, que vão fazer com que os vermes e as bactérias ali, eles vão fazer, os micro-organismos, eles vão fazer com que tudo passe a ser adubo daquela terra, tá? É nojentinho, apodrece, fica fedido, tá? Mas com a ajuda dos decompositores, tudo isso vai virar adubo para aquele chão, tá bom? Entendeu aí? Nojentinho, né? Mas é exatamente assim, tá? As setas partem do alimento, perceba lá, as setinhas vermelhinhas que estão em cima lá, ó, percebe lá? Observa lá, vou te mostrar aqui, ó. Se você não encontrar aí, ó, tá vendo a setinha aqui, ó? Do produtor para o consumidor, tá? Para o outro consumidor, tá? E para os decompositores. Essa é a sequência aí, tá bom? Então, olha lá, o que diz ali, as setas partem do alimento em direção ao consumidor. Logo, o capim é a comida da lagarta, ela é o alimento do passarinho e após a morte da ave, os decompositores entram em ação. Mas enfim, aí nós temos um outro exemplo também de cadeia alimentar, só que agora aquática, tá? Esse parece, como é que é, Davi? Fugindo do vaso, como é que é? Tentando morrendo. Esse meu pareceu eu morrendo no vaso. Assim, ó.